eu vou ler já quase no final ali da história, mas a gente vai mencionar para você entender melhor. João 11, 38, está aqui, nessa linguagem que eu vou ler aqui. Se você não quiser acompanhar aqui, fique à vontade. João capítulo 11, Evangelho de João 11, versículo 38, diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Eu queria que você repetisse comigo, meu, tirai a pedra. Amém. Ia pedir para repetir de novo, mas foi bonito, ficou bom. Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Amém, irmãos? Se crermos, veremos a glória de Deus. Versículo 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Repete comigo, meu, vem para fora. Esses estão bonitinhos hoje de manhã, hein? Parabéns. Versículo 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Preste atenção nisso aqui. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Pela última vez, repete comigo: desatai-o e deixai-o ir. Gente, que gracinha, hein? Versículo 45. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, Jesus, creram nele. Vendo o que Jesus fizera Jesus, creram nele. Vendo o que Jesus fez, creram nele. Amém? Eu queria que você orasse um pouquinho, para que essa palavra infiltrasse no seu coração, germinasse. Ora por mim também, pela minha família, pelo meu casamento, enfim, deixa Deus te usar aí, pelo menos uns 30 segundos. Aleluia. Amém, Jesus. Eu oro, Deus, pela vida dos meus irmãos, oro pelos que estão assistindo, pela minha família, pela minha vida, pela nossa liderança. Oro por esta igreja, oro pela igreja de Mineiros. Eu oro por esse tempo, ó Deus, oro por essa cidade, Pai. Entregamos nosso coração ao Senhor esta manhã. Derrama, ó Deus, da Tua vida, da Tua palavra sobre nosso coração, assim como foi ministrado no louvor, que nós sejamos banhados. Nosso coração é Teu, Jesus. Nosso coração é Teu. Tudo aquilo, Deus, que venha confundir, distrair, Pai, tira isso do nosso meio agora, em nome de Jesus. Nós te pedimos, no nome de Jesus, no nome dEle, que nós venhamos a desfrutar de um momento aqui, Deus, da Tua presença, assim como já estamos, da Tua palavra, do Teu maná, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos? Esse aqui é um texto, né, simples. Lázaro havia morrido e Jesus chegou lá. E assim como eu falei, Marta foi, conversou com ele, Maria foi, conversou com ele, e a Bíblia diz que ele chorou, irmãos. Ele chorou. Jesus não é indiferente com relação aos nossos sentimentos. Mesmo ele sabendo que vai ter uma ressurreição, Jesus chorou. Mesmo ele sabendo o que ia acontecer, Jesus chorou. E quando eu li esse texto aqui, essa mensagem, saltou no meu coração, eu percebi que aqui trazem pontos de um lugar onde ele gosta de ficar. Porque talvez você não saiba, mas essa aldeia aqui, Betânia, Betfagé, Betsaida, Betesda, eram aldeias próximas ali, né, a Jericó, a Jerusalém, muito próximas. E Jerusalém tinha todos os seus
sua evolução da época, vamos dizer assim, os hotéis melhores, os convites melhores, pessoas assim da alta sociedade, o próprio Nicodemos havia conversado com Jesus em João 3. Então assim, era um lugar que ele poderia ter vamos dizer assim, um conforto melhor. Mas Jesus ele faz questão de sair de Betânia e vai lá, entra em Jerusalém. Aí ele faz o que tinha que fazer em Jerusalém e voltava para Betânia dormir. Sentar na mesa. Ele gostava de ficar ali. Ele ficava na casa de Marta, Lázaro e Maria. Ele ficava na casa do Simão leproso, que não era mais leproso. Eu não sei se você sabia, quando a pessoa era leprosa, até a casa dela era considerada imunda. E Jesus, a gente vai ler mais na frente, em João 12, ele está na mesa, na casa de Simão, o ex-leproso. Está lá numa casa que era considerada imunda. Ele está na mesa, irmão, se deliciando com um banquete que eles proporcionaram para ele. Então esse é Jesus. E eu fico assim, o que o Senhor viu nesse lugar? Por que o Senhor preferiu esse lugar? Em Salmos, não precisa abrir, mas eu quero ler aqui. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Então que você tem esse desejo, irmão, de ser a casa predileta dele. Tem até um louvor que fala assim, eu quero ser a casa favorita. Se você queira ser a casa favorita, ele fala assim, Jesus respondeu, no Evangelho de João também, se me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então o Senhor gosta de um lugar aconchegante, agradável. E esse lugar somos nós, esse lugar é você. Você é a casa favorita dele. Amém? Quais são os critérios para essa casa favorita? E juntos nós formamos a igreja. Um lugar onde ele gosta de estar. Qual é o tipo de igreja, de fato, que o Senhor gosta de estar? A igreja bíblica, a igreja que Jesus gosta de estar, a igreja que ele flui realmente, que ele se manifesta, que a presença dele é palpável, ele está ali. Pode construir grandes lugares, também não tem problema com relação a isso, nós falamos no domingo passado, não, mas aonde ele é o principal, ele é o convidado principal, ele é o foco, ele é a majestade suprema, ele é muito bem-vindo, um lugar onde ele gosta de estar. Amém? Um lugar aonde ele gosta de estar. E aqui, irmão, ele descreve como que nós devemos nos comportar. Quais são esses critérios? São 3 tarefas, irmão. São 3 tarefas de uma igreja que se movimenta, de pessoas que se movimentam. Eu quero trazer isso para a igreja no coletivo, quero trazer isso para o individual também, para você entender. Que o Senhor nos dê graça aqui esta manhã, para que a gente saiba se comportar, viver de fato, irmão. O nosso desejo é que realmente você esteja entendendo a palavra de Deus. É uma época tão confusa, irmão. É uma época de um bombardeio de distrações. E a nossa oração é que você realmente esteja entendendo a palavra de Deus. Eu estou entendendo a vontade dEle. Amém? Entendendo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Então, se Jesus está na casa, irmão, a vizinhança toda sabe. Amém? Se Jesus está na casa, a vizinhança toda sabe, porque Ele está na casa. E Jesus se aproxima daquele lugar, e o cenário é muito simples aqui. Lázaro está morto há 4 dias. O irmão de Marta e Maria morreu, está morto há 4 dias. Havia uma crença deles, que não é bíblica, havia uma crença deles que uma pessoa poderia ressuscitar até o 3º dia. Era um costume deles, uma crença, eles tinham essa expectativa. Então, tipo assim, deu no 4º dia, por isso que ela menciona, já deu no 4º dia, Senhor. Fosse no 3º, no 2º, mas no 4º dia. Aí Jesus manda remover a pedra. Interessante isso. Ele manda remover, talvez você, mais velho de casa, de igreja, de Bíblia, já leu essa história várias vezes. E ele fala, tirai a pedra. Tiram a pedra. Aí Lázaro sai para fora. Ninguém entrou lá. Isso ficou muito claro aqui. Ninguém entrou lá tirar ele. Há estudos desse pessoal que gosta de mergulhar na Bíblia, que seriam 12 metros em forma de L. Esse lugar. Pessoas que já foram lá, possivelmente o provável local, enfim. Seriam 12 metros de onde ele estava deitado, morto, até onde estava o pessoal lá fora, onde ele foi visto lá fora. Saiu da gruta aqui, como se diz. Então havia 12 metros, só que assim, em forma de L. Então ia assim e virava. E lá assim, então ele estava deitado aqui, levantou, foi aqui, imagina, foi
batendo nas paredes ali, além de estar escuro, ele tinha acabado de ressuscitar. Não sei como que é isso, né? Mas não é nada interessante. Então ele virou ali, então ele foi batendo, penso eu que ele foi batendo nas paredes, nas laterais ali, mas ele seguiu uma voz. A voz de quem? De Jesus. A voz de Jesus. E quando ele sai para fora, Jesus manda tirar, desatar ele. E eu aprendi algo interessante aqui, irmãos. Estou descrevendo isso aqui, nós lemos aqui, mas só para você entender quais são essas tarefas e qual é a responsabilidade minha, qual é a minha responsabilidade, qual é a responsabilidade do corpo da igreja, como é que eu devo me comportar com relação a isso. A primeira tarefa, irmão, é tirar a pedra. Aqui eu aprendo duas coisas: tirar a pedra. Jesus, irmão, ressuscitou um homem que estava morto há 4 dias. Segundo o costume deles também, eles retiravam as vísceras. Isso é poderoso, irmão. Quando Jesus chama ele para fora, o corpo dele começa a se recompor novamente. Os órgãos internos começam a se recompor novamente. Você crê nisso? Nosso Deus, ele fez a primeira vez, foi ele que fez. O que custa ele fazer de novo? Com a palavra: Lázaro, vem para fora. E os órgãos dele foram se refazendo novamente. Meu Deus! E não interessa se já estava em estado de putrefação, que há 4 dias já começa a cheirar mal mesmo, enfim, é a natureza isso. Mas ele se recompôs, se levantou e saiu para fora. Mas tem algo aqui que Jesus não fez. Jesus não se moveu, que é pôr a mão na pedra. Ele não tocou nessa pedra. Quem tirou a pedra? As pessoas, nós, as pessoas. Tem uma pedra, irmão, que tem que ser tirada. E depende de nós. Depende de nós como corpo. Depende de nós como igreja. Existem pedras em Mineiros que precisam ser tiradas. Existem pedras na cidade onde você está assistindo aí. Já tem pessoas que assistem de fora, que precisam ser tiradas e dependem da igreja, irmãos. E aqui, quando eu vejo isso, eu aprendo uma coisa maravilhosa, irmão, poderosa, que é a unidade. União. Nós precisamos nos unir. É um tempo de guerra, sempre foi, mas está muito visível, está muito palpável. É um tempo de guerra. Como a gente tem falado isso para os homens, meu irmão, é um tempo de guerra. Você é um soldado, você é um guerreiro. Seja liberto desse mimimi. Você é um guerreiro, cara. Está sendo bombardeado sim, mas está no lugar certo. Jesus quer te libertar. Nós estamos num tempo de guerra. Nós precisamos nos unir, irmãos. Amém? Como igreja nós precisamos nos unir. E como igreja de Mineiros nós precisamos nos unir. Tem pedras muito pesadas aqui, fortes aqui em Mineiros. Você sabe muito bem, eu não preciso abrir o quadro aqui, falar o que está acontecendo em Mineiros. Essa direção que a gente teve de orar para os filhos, uma delas queimou por causa disso, irmão. Uma porque eu sou pai também. Tem vários pais aqui na igreja, mas existem pais lá fora que estão pedindo socorro. Socorro, eu não sei mais o que fazer com meu filho, eu não sei mais o que fazer com a minha filha, eu não sei nem onde meu filho está agora. Como tem pessoas assim, você conhece. Não é hora mais de brincarmos, irmão, é hora de nos unirmos em nome de Jesus. Unimos em fé, unimos em oração, em intercessão pelos filhos, por Mineiros, para essa pedra seja removida. Jesus falou assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aonde a igreja quiser entrar, ela vai entrar, as portas não vão prevalecer, vão se abrir. Amém? Eu acredito nisso. Como eu acredito, como eu descanso, irmão, com relação à minha família. Pastor, tem dia que você não se abala, fica me arrodeando, irmão. Fica me arrodeando, falar bonito aqui. Mas eu descanso em palavras que o Senhor lançou, descanso em palavras, irmão. Porque Jesus está mandando retirar a pedra. Amém? Nessa manhã Jesus está mandando a gente se unir, irmão, e tirar a pedra. Eu estou aqui livre, irmão. Quero só liberar essa palavra sobre nós, sobre você, porque eu tenho caminhado em cima disso aqui. Meu Deus, que o Senhor nos conduza a esse lugar de ouvir mesmo, falar assim: Senhor, nós queremos tirar essa pedra. Aponte a pedra onde é, Jesus. E é coletivo, irmão, a pedra não é leve. Retirem a pedra, tirai a pedra. Não era só uma pessoa, não era só duas. Eles mesmo fecharam a pedra, agora eles vão ter que tirar a pedra. Retirem a pedra. E eles se uniram, irmãos, e tiraram a pedra. União, amém? Não fique sozinho. Olhe para a pessoa do seu lado aí. Amém?
Talvez você conheça, talvez você não conheça. Talvez tudo que você precisa ouvir para se mover está no coração de alguém aqui. Basta você conhecer essa pessoa. Eu aprendi isso. Tudo que você precisa está em alguém. Deus nos fez assim. Não, eu sou órfão do meu próprio pensamento. Eu não preciso de ninguém. Eu não quero mexer com ninguém. Eu já me feri com a igreja. Eu já não sei o quê. Irmão, Deus não tem nada a ver com isso. Eu teria todos os argumentos, se eu quisesse, para dizer: não vou ser pastor mais, já me decepcionei, já me frustrei. Acabou, Pedro, acabei. Então vai, continue sendo pastor. Eu vou dizer um negócio para você que eu falo para os homens. Amém? Tá bem? Tranquilo, meninas? Deus não está nem aí para o seu mimimi. E você que é pai, você que é mãe, você sabe disso. Eu ia ver meus filhos jogar bola. Ao que eles terminavam, eu chamava eles e falava assim: cara, que corpo mole é esse, cara? Tanto que 2 desistiram. Mas eu vou formar homens para a nossa sociedade. O mínimo que eu posso fazer, né? Vou formar. Que corpo mole é esse, cara? Você chuta a bola e cai. Ah, pai, mas eu estou lá no ataque. Pois é, mas você chutou a bola e caiu. Você chuta a bola, levanta e volta a ajudar a defesa, cara. Porque por conta do seu erro, deu um contra-ataque. Aí eu sei que isso vai refletir na vida, irmãos. Levanta, rapaz. Paga suas contas. Levanta, moço. Porque eu sou pai, cabecinha, limitado, faço isso. Imagina Deus. Levanta, Pedro. Terminou? Eu já tive as minhas lamúrias, irmão. Eu tive minhas crises. Ah, meu Deus, onde é que você estava? Estava aqui do seu lado. Levanta. Tira a poeira da boca e vai. Não precisava falar de jeito também, né? Eu já tinha entendido, né? Deus não está nem aí para o seu mimimi. Ah, mas... Retire a pedra, amém? Nós precisamos nos unir. Sozinho você não consegue tirar essa pedra. Requer uma unidade. Deus nos fez assim. Para tirar, você vai ver, irmãos, eu oro, eu peço, eu me concentro nisso. Paulo fala assim: perseverai na unidade. Eu vou contar algo para vocês. E comentei com a Sol. Esse dia eu estava no meu momento lá e veio no meu coração: Pedro, eu falo isso com muito temor, viu, irmãos? Eu estou enviando um exército para Mineiros. Eu falei: meu Deus, é Deus? É o Senhor? Eu estou enviando um exército para Mineiros. Aí eu perguntei, né? Quando é que vai chegar? Depende de vocês. Depende de vocês. Mas o mundo espiritual já está se preparando, irmão. A questão é: nós vamos nos preparar? Nós estamos nos preparando? Eu creio que sim, amém? É um ano, assim como as meninas falaram, de promessa, de direção, de alinhamento. É uma hora realmente de eu entender, as escamas dos meus olhos saírem, eu entender, o véu dos meus olhos saírem, eu entender realmente que chegou um tempo. Não é jargão pastoral, chegou um tempo, irmão. E haverá uma grande libertação. Nós temos visto um contra-ataque, esse mês mesmo a gente já tem visto. Casos assim, bem, contra-ataques assim de sobrenatural, irmão. Tranquilo? Talvez você tenha até alguma experiência. É isso, irmão, é uma guerra. É uma guerra. Ah, Deus, me ajuda, faz aquilo que eu tanto quero. Amém, faz parte. Mas está na hora da gente dar uma resposta. Remover essa pedra, em nome de Jesus. Minha oração é que o Senhor esteja falando com você aí na sua cadeira. Mas chegou a hora, chegou um tempo de um posicionamento muito mais agressivo. Ele falou assim que o reino dos céus, João Batista, é conquistado com esforço. Esse esforço, irmão, é uma palavra usada na guerra, que era violência na guerra. E não é violência contra o meu próximo, não, é violência no mundo espiritual. Agressividade, irmão, seriedade, posicionamento, amém? Que haja união em nome de Jesus. Já há muita coisa aqui, graças a Deus, não é esse o ponto, mas que a gente entenda o valor que essa palavra tem. Unidade, irmão, unidade, união na sua casa. Que a discórdia, que a desavença cesse em nome de que haja unidade na sua casa. Eu não sei a realidade de todos aqui, mas que haja unidade dentro da sua casa, amém? Que haja um comum acordo entre você e o seu esposo, vocês que são casados, você e sua esposa, que caminhem alinhados, que haja a união venha dali, uma unidade com seus filhos, em nome de Jesus, e uma unidade na igreja. Não, quando a gente fala igreja, irmão, a gente fala mineiros, a nível mineiros. Que haja uma unidade em nome de Jesus. E essa pedra vai ser removida. Em nome de Jesus. A libertação dos Lázaros está chegando. Como mineiros, grita por isso, irmão.
Talvez você não percebeu isso, que agora em diante seu ouvido seja sensível a isso. Saia na fila do pão, no açougue, no mercado, aonde você estiver, comece a escutar. E talvez você que está aqui dentro, talvez a gente nem saiba a sua história, mas há um grito, um pedido de ajuda, de socorro. Não se sinta sozinho, amém, irmãos? Há uma igreja que ora por você, amém? Há uma igreja que ora por você. Meu Deus do céu. Eu pensei várias coisas em falar, mas é isso que Deus tem colocado no meu coração. Não tem como a igreja fluir sem unidade, sem intercessão, sem foco. Tirar a pedra é uma ordem para os dias atuais. Não adianta individualidade, onde a tarefa é coletiva, irmão. Essa tarefa é coletiva. E vai haver sofrimento, desgaste, cansaço e frustração se ela for individual. Vai gemer, vai sofrer. Mas se for coletivo, somente assim chegaremos a um resultado satisfatório. Olha o que Salmo diz. Eu não vou falar o endereço, precisando procurar, se concentrar aqui, ó. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a orla de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali aonde, pastor Pedro? Ali é onde há a união. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmão, qualquer tradução que eu olhei, bênção e vida estão ali. Bênção e vida. Ali, pastor Pedro, aonde? Aonde há união. Ali, essa ordem que é um decreto. Ali onde há união, há um decreto de Deus, há uma ordem de Deus. Pensa o mundo espiritual como respeita isso. Só que é um se. Se houver união, se houver unidade, há um decreto, uma ordem de Deus que haverá bênção e vida. Amém? Salmo 133, versículo 1 ao 3. Essa é uma coisa que eu aprendo aqui, união. A segunda coisa que eu aprendo aqui é a declaração, o poder de uma declaração. Há um poder na nossa declaração. Houve uma declaração negativa. Jesus falou, irmãos. Jesus falou. E houve uma declaração negativa. Já cheira mal. Não adianta mais. Está atrasado. Se fosse antes, você como mãe, você como pai, você como mineirense aqui, né? Os que moram aqui, todos moramos, né? Mas sim, seja o trabalho, seja a empresa, seja o que for, irmão, seja a saúde, seja a sua vida com Deus, seja o que for, irmãos. Quantas palavras contrárias a gente tem ouvido, né? Não adianta mais. Acho que passou do tempo, erraram ali na criação, alguma coisa aconteceu ali, vocês erraram. Passou do tempo do casamento, esse casamento é isso aí mesmo, né? Ou separa ou vive isso aí. Essa desgraça, vamos falar assim, um casamento sem graça, é isso aí, é isso aí mesmo. Lá em casa ela manda, faz o que quer, manda e desmanda, e eu vivo isso aí, já desanimei de tudo, já não planejo mais férias com essa mulher, já não planejo mais, já desanimei de tudo, é isso aí, já cheira mal, tinha que ter agido antes, tinha que ter feito antes. Irmãos, são declarações negativas. E Jesus falou assim, tira a pedra, ele vai sair, mas já cheira mal, tira a pedra. Eu não sei, irmão, qual é a declaração negativa que tem te afrontado. Devia ter feito antes, devia ter feito isso, já foi, irmão, não tem como mexer no passado mais, não tem como agir no passado mais, agora é daqui para frente, uma construção daqui para frente, irmão. A boa notícia é essa, o que você plantar hoje, você vai colher, tem tempo de plantação ainda, o que você plantou antes está colhendo, sim, mas agora em diante é uma outra plantação, amém? E eu queria dizer algo para você. Você sabe o que é halitose? Né, doutora? Tem uma dentista aqui. Você sabe o que é halitose? Mau hálito. Provocado por cárie, tártaro, né? E por aí vai. Poderia dar uma aula aqui, né? Irmão, eu fico fuçando essas coisas. Deus fala no meu coração com essas ilustrações, né? Em cima da palavra de Deus. Mas existe uma halitose, existe um mau hálito, irmão, que é espiritual. São pessoas que abrem a boca e só sai mau cheiro. Realmente cheira mal, mas é você. Mas já cheira mal, você cheira mal. Sua halitose espiritual, seu hálito, seu mau hálito aí libera um cheiro mal. Halitose espiritual, irmãos. Abre a boca só para dizer coisas contrárias. Não,
Não, mineiros, você tem noção do tanto que essa cidade zona aqui é abençoada? Você tem noção do tanto de emprego que tem aqui em Mineiros? Agora, se o cara, eu estava até falando com o Charles, né, Charles? Se o cara for piloto de foguete, você vai ficar desempregado. Se o cara for um astronauta, você vai, mecânico de satélite, você vai ficar desempregado. Se estiver escolhendo emprego, você vai ficar desempregado. Se quiser trabalhar de verdade, é ou não é, irmãos? Meu Deus, tem emprego, precisa de funcionário, precisa de lanchonete, precisa de funcionário, construção, obra, loja, vendedor, etc, pintor, pedreiro, precisa. Agora, se você quiser olhar com um olhar negativo, se você quiser olhar aqueles que têm a litose espiritual e estão lançando palavras negativas sobre a nossa cidade, sobre a sua família, sobre a igreja, sobre isso, sobre o Brasil, sobre esse tempo, meu irmão, não faça isso. Jesus falou assim: tira a pedra que vai sair para fora. Amém? Vocês estão me entendendo? Tira a pedra, irmão. Quantas declarações negativas, pessoas que só abrem a boca para engrandecer as coisas contrárias ao que Deus quer fazer, irmão, porque Deus quer fazer. Há uma palavra que foi liberada há muitos anos para Abraão: em ti serão benditas as famílias da terra. Essa palavra até hoje ela te persegue. Há uma bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Ela te persegue, uma palavra liberada por Deus a Abraão: em ti serão benditas as famílias da terra. Amém? Essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para as famílias da terra. Pastor, você não conhece a minha história, talvez você que não conhecia essa palavra: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu queria dizer algo para você aqui, não importa o cenário, irmão. Eu gosto muito de um texto, não vou ler ele aqui, e praticamente muitos conhecem esse texto, que é o Vale de Ossos Secos. Vale de Ossos Secos. Ali tem uma lição poderosa, irmão. E o que mais me ajuda nesse texto são os detalhes. Eu gosto de ficar olhando os detalhes ali, mas é uma declaração, irmão. Deus é poderoso, Deus é majestoso, Deus ele é o Deus do impossível. Não há situação a qual Deus não possa mudar. Se creres, verás a glória de Deus. Não interessa, irmão, o que está acontecendo na sua vida. Deus é poderoso para mudar esse quadro. Amém? Mas não nega a realidade natural. Porque a Bíblia diz, irmão, que o profeta olhou e viu ossos sequíssimos. Ezequiel 37:2 diz que os ossos eram sequíssimos. Essa palavra sequíssimo, ela não existe no hebraico. Ela é traduzida para nós entendermos que é muito secos. O santíssimo lugar é santo dos santos. São palavras repetidas 2 vezes. É como se esses ossos fossem secos e secos. Você está me entendendo? Tamanha era a secura dos ossos. Seco, irmão. Seco. Então quando você olhar para os ossos, é seco. E Deus faz uma... Pode reviver? Aí pergunta para você aqui essa manhã. Não sei como você está vendo o quadro. A pergunta que Deus faz para você é: pode ter uma mudança aí? Você crê? Pode reviver? Pastor, você não conhece minha vida financeira. Você que não sabe com quem está falando. Pode reviver? Pode reverter isso aí? Você não conhece minha vida conjugal. Você que não conhece o Deus que quer mudar a sua história. Pode? Pastor, já desisti, meu marido não quer. Eu não quero saber disso. Eu quero saber se você crê. Pode mudar? Pode, irmão? E o profeta falou assim: tu sabes, Senhor. Então, declare. Profetize. Está entendendo? Jesus mandou Lázaro sair, mandou tirar a pedra. Ele não se mexeu, irmãos. Às vezes está esperando Jesus tirar a pedra. Ele não vai tirar a pedra. Às vezes Jesus está esperando Jesus entrar lá dentro, jogar você nas costas e sair de você com o túmulo. Ele não vai sair, já vai entrar nessa parte aqui. Não é a área dele, não é a parte dele. Ele dá instruções, irmão, que é um lugar onde ele gosta de estar. Você está me entendendo? É um tempo da gente começar a entender isso, ficar claro na nossa mente o que nós devemos fazer, o que é a função do Senhor. Senhor, isso aqui é contigo, né? Isso aqui é comigo, né? Isso é com você. Agora a minha parte já está feita, já liberei a palavra, já liberou a palavra, irmãos. Amém? Eu queria que você repetisse comigo, irmãos. Se você crê que Mineiros é uma terra próspera. Pode, irmãos? Pode, já é, em nome de Jesus.
a minha família abençoadíssima? Sim, já é. Em nome, a palavra liberada, irmãos. Nesse tempo eu não consigo ver, meu Deus, a realidade é que o osso está seco, já cheira mal, meu Deus. Não. Você crê que eu posso fazer? Essa é a pergunta, irmão. Eu creio. Você pode repetir isso? Eu creio. Eu creio no impossível de Deus. Eu creio que Deus está interessado em mudar a minha história. Eu queria que você repetisse comigo. Eu declaro que a minha cidade é próspera. Amém? Agora de verdade, tá, gente? Mais energia, né? Vamos? Mais energia. Eu declaro que a minha vida financeira é organizada. Não é para rir não, creia. Amém? Eu declaro que a minha saúde está restaurada. Eu declaro que meus filhos são do Senhor. Eu declaro que meu casamento é maravilhoso. Eu declaro que as famílias de mineiros são benditas do Senhor. Amém? Você pode aplaudir Jesus se você crê nisso? As palavras contrárias não vão te pegar, meu irmão. Não vão te pegar. Conclusão, irmão, uma igreja intercessora, unida e que libera pela boca as suas palavras, os seus decretos, as suas declarações, orações saudáveis. Essa igreja está agradando ao Senhor. Amém? Outra tarefa, irmãos. Amém? Essa tarefa é coletiva. Remover a pedra, declarações. Nós vamos nos unir aqui na quinta-feira de manhã para isso, irmão. Vamos declarar que os nossos filhos são do Senhor. A sua herança do Senhor. Está escrito. Está escrito que os nossos filhos, o seu filho é a herança do Senhor. Não vou nem dar exemplo negativo, que já passamos essa fase. Os meus filhos são herança do Senhor. É isso. Mesmo que o diabo queira falar o que for. Não, você não está lendo Bíblia, diabo. A Bíblia diz que os meus filhos são herança do Senhor. A segunda tarefa, irmãos, vem para fora. Essa tarefa aqui, essa parte aqui é individual. Talvez você não tenha muito tempo de igreja, talvez você ficou meio boiando nessa primeira parte aqui, apesar de ter repetido, em nome de Jesus, foi liberado. Mas aqui, essa parte aqui é individual. Eu preciso passar isso aqui para você. Do mesmo jeito que você vai ouvir, eu também ouvi, talvez até mais. Essa tarefa é do Lázaro, que está dentro do túmulo. É assim, irmão, pare de querer que os outros façam o que você tem que fazer. Ninguém vai me ajudar a tirar a pedra vai. Agora sair do túmulo, ninguém vai aqui me carregar não, imagina Lázaro, gente, não estou vendo nada. Maninha, Mariazinha, vem cá, Marta, não vem cá, Marta, vem cá. Foi não, irmão, ninguém entrou. Que seja 12 metros, que seja 20 metros, isso não vem ao caso, que seja um L, que seja um Z, não interessa, ele saiu dali sozinho. A Bíblia diz que, detalhe, irmãos, ele estava enfaixado, era um costume deles, embalsamar ali, e com um lenço na cabeça. Pensa. Não, pensa. Foi assim, aí bate na parede, disse, meu Deus, mal ressuscitei, já estou me arranhando tudo. Ele vai, que seja de forma de L, virou lá, sai para fora, enfaixado assim, sabe? Pensa, quanto tempo ele demorou para sair? Ninguém, irmão, ninguém, repete comigo, ninguém entrou para ajudar. Tem coisas que é só você, é você quem fazer. Para sair do túmulo, irmão, é só você. Vocês estão me entendendo? Meu Deus do céu, nós precisamos entender isso aqui. E é assim, irmão, não interessa o tempo de igreja. Tem gente que está dentro da igreja e está dentro do túmulo. Continua no túmulo. Tem que sair. Pare de querer que os outros façam o que é tarefa sua de fazer. Sair do túmulo é contigo, rolando, se arrastando, dando cambalhota, piruleta. Meu Deus do céu, não interessa, é uma tarefa sua de fazer. Ele já te chamou para fora, irmãos. Amém? Ele já te chamou para fora, vem para fora. Fulano, vem para fora. Pedro, vem para fora. Tem coisas que sou eu que tenho que fazer. Ah, não fiz amizade com ninguém lá na igreja ainda. De repente é você que chega assim e sai assim, ó. Ela vai me olhar, vem me cumprimentar. Seja bem-vindo. Não, irmãos,
Dá um sorriso para você ver se não aparece uns 15 te abraçando aí. Tem coisa que depende de nós. E pasme, tem gente velha de igreja. Não estou falando, não se sinta ofendido, você que é novo. Não é esse o ponto, não. Nunca, jamais. Mas talvez você é novo aqui, fique em paz. O que é seu está guardado. Mas se você é velho de igreja, pelo amor de Deus, cara. Então tem coisa que é você que tem que fazer. Eu queria só mencionar algo aqui. Uma das forças que mais atua na nossa região, aqui na nossa região, se chama vitimismo. Eu moro aqui há 44 anos, conheço toda a espécie de manga, irmão. Te desafio até, manga sabina, borbona, piqui, coquinho, espada, comum, né, variedade de comum, tudo, irmão, tudo que é tipo de manga eu conheço, piqui, falo ai, nós sou do Paraná, morei uma época no Mato Grosso, irmão, sabe qual era o meu apelido lá? Goiano. Um dia eu falei, cara, olha meu nariz, moço, olha eu pareço gaúcho, eu pareço branco, sou branco, por que você me chama de... Ele falou, não, mas você fala igual goiano. Não. Aí quando é muito grave, né? Eu conheço a região, eu conheço esse problema que eu conheço também. Sabe o que significa vitimismo? É transferência de tarefas. Alguém está sofrendo porque você se faz de vítima. Você está abraçando isso aí, alguém está gemendo, alguém está sofrendo. É um tempo, principalmente homens, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Tem que sair desse lugar. Ninguém vai ler por você, ninguém vai dobrar os joelhos por você, ninguém vai pedir ajuda por você, ninguém vai pedir socorro no seu lugar. Não, é coisa sua. Não terceirize isso, é tarefa sua. Saia desse túmulo em nome de Jesus. E eu tenho uma frase que ontem queimou no meu coração, está gravando. Irmãos de Deus, o pior túmulo não é aquele que você vai deitar no final da sua vida, é aquele que você não levanta enquanto você vive. Vou repetir, o pior túmulo não é aquele que você vai deitar no final da sua vida, é aquele que você não levanta enquanto você vive. Espere que alguém faça algo. Vocês estão me entendendo? É tempo, irmão, de sairmos desse túmulo. A pedra já foi removida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem coisas que só depende de nós. É um trabalho, esse é individual, irmãos. Tranquilo? Sem cadeirada? Nós falamos muito sobre caráter de Cristo na cruz, no domingo passado. E o pastor Ali vem e joga um óleo aí, né? Vem nos próximos cultos também. Cenas do próximo capítulo, mais tarde à noite, né? Óleo e tudo e tal. Mas a gente precisa entrar nesse lugar. É quando você fala assim, meu Deus, eu entendi. Uau! Eu achava que, irmãos, aqui nós ensinamos os homens a orar. Sabia? Pastor, você tem que orar pela minha casa. Não tem problema, irmão. Faz um cafezinho daquele jeito. A gente vai lá, não tem problema. Mas assim, a gente vai embora. Tchau. Vai embora. E você continua lá. Você tem que orar pela sua casa. A oração mais poderosa que tem é a sua, na sua casa. Homem, mulher. É aquela história. A oração de uma mulher é intercessória. A de um homem é um decreto, irmão. Eu vou dizer para você que é solteira, viu? Não namore um homem que não ora, viu? Nem converse, meu. Você ora, filho? Então faz uma oração. Deixa eu ver o cardápio como é que é. Se falar 15 papaizinhos assim, rapaz, tá, o cardápio poderia melhor. Rapaz, não falou nenhuma palavra difícil. Falou... Vocês estão me entendendo, irmãos? Não terceirize isso em nome de Jesus. Então nós precisamos. Pastor, mas eu estou enrolado, estou enfaixado, não consigo andar. Consegue sim. Consegue sim. Consegue. Você sai desse túmulo pulando, rolando, de cambalhota. E todo mundo vai ficar lá fora te esperando. A igreja vai ficar ali te esperando. A família vai ficar te esperando. Meu Deus, ele se moveu. Ele reagiu, ela reagiu. Saiu desse túmulo de religiosidade. Decidiu ser mais humilde. Decidiu fluir em amor e sair das regras. Decidiu se abrir. Decidiu sair do túmulo. Vamos sair do túmulo em nome de Jesus. Tem uma geração lá fora te esperando. Tem uma igreja te esperando para te abraçar, para te acolher. Mas você precisa sair desse túmulo. Caráter, meu. Tem áreas da nossa vida
Tem áreas do nosso caráter que precisam ser tratadas, tiradas do túmulo, expostas urgentemente. Existem muitas gavetas intocáveis dentro de nós. Eu aprendi a identificar na minha mente. Quando minha mente começa a criar um jogo. Fique em paz, você já está dominado, amém? Está na cruz. Começa a criar um jogo, eu fico assim, olha eu, rapaz. Pode desmanchar tudo. Não, volta, humildade, vai tudo para a cruz. Começa, sabe? A mente vai criando para me beneficiar. Aí se você for pôr 2 mais 2, 3 mais 3, alguém vai ser prejudicado. Não, isso não é de Deus não. Olha só, eu estou falando isso aqui livremente, uma coisa que eu já venci. Mas a mente começa a criar estratégia ali, sabe? Para me beneficiar. É um jogo, irmãos. E com isso eu fiquei um especialista em ver quando alguém está jogando. Aí você fala assim, cara, olha só, e aí eu falo, a pessoa vai ficar nervosa, porque ela está criando um jogo ali, ela montou todo um cenário, e ela pensa que tem gente que não está vendo, o próprio Deus está vendo. Pedro, irmão, Pedro está junto com os gentios, comendo com os gentios. Os judeus chegam, eles se afastam. Aí Paulo chega e fala assim, uai, o que aconteceu com você? Por que você saiu dali? Eu estou falando de apóstolos, irmão. Estou falando de homens que a sombra deles curava. Aí Paulo falou assim, uai Pedro, o que aconteceu? Por que você levantou ao que o judeu chegou? Aí lá na frente, não sei se é 1 Pedro, 2 Pedro, você vai ver assim, modelo, para que você seja um modelo aonde você for, assim como ele nos ensinou. Pedro aprendeu. É que tem áreas da nossa vida, irmão, que tem que ser expostas. Tem que sair do túmulo e mostrar, gente. Tem uma passagem bíblica que o texto fala assim, o homem da mão ressequida é a mão direita. Aí Jesus não cura ele na hora, mas a Bíblia menciona num dos evangelhos que é a direita. Aí Jesus faz, imagina, chama um punhado de gente, chama o cara e fala assim, mostra a mão. Ele poderia fazer assim, ó. Não tem nada na minha mão. Poderia mostrar a mão esquerda? Poderia. Mas ele mostra a mão ressequida que fala lá, com a doença, e ele é curado. Tem horas, irmãos, que tem que expor. E Jesus, ele faz isso às vezes. Vem cá, gente, deixa eu fazer um negócio aqui, eu vou ensinar aqui algo poderoso para vocês. Mas mais poderoso era para o coração daquele homem. Mostra a mão. Que mão? Aqui, ó. Mão esquerda, zerada, ó. Só isso? Estou indo embora. Não. Aquele homem queria ser curado. Então tem momentos que a gente tem que falar. Eu, quando eu conheci o pastor Arley, minha história chegou primeiro do que eu, mas eu já cheguei e já está aqui, pastor, ó. O que você quer, Pedro? Eu quero aprender a ser homem. Ele está aqui, isso aí não tem problema nenhum em falar isso, porque eu não aprendi até hoje a ser marido, não aprendi até hoje a ser pai, não aprendi até hoje a ser um cristão, não aprendi até hoje a ser um cidadão. Preciso aprender a ser homem. Tem algo em mim que está faltando, eu preciso expor isso aí. Joguei na mesa, está aí, pastor. Preciso aprender a ser homem, cara. Me ajude. Me ajude. Irmãos, sem exposição não há tratamento. Você chega lá no hospital, e aí? Tem a triagem. Estou bem. Talvez só uma ferida no braço. Estou bem. Então tá bom. Faz lá algumas perguntas e tudo, entra e tal. Ok. Você chegar lá e falar assim, aqui ó. Nossa, meu Deus. Tem que expor, irmão. Amém? Então, assim, são áreas do nosso caráter. Caráter, irmão, falado de caracteres, características. As mulheres foram feitas para casar com o homem, com as características de Jesus, irmão. Só, sabia? Que o Senhor me dê graça e essas características venham sendo manifestadas. Mas as mulheres foram feitas para encontrar um homem. Amém, mulheres? Ou não? Amém, né? Para encontrar um homem com as características. Ela se apaixona, irmão, muito mais do que nós por Jesus. Entenda bem o que eu quero dizer. Ela é muito mais emotiva, porque as características de Jesus. Um dia fizeram uma pesquisa. Fazem pesquisa de tudo que é jeito. Por que a mulher não tinha dificuldade em submeter a Jesus e tinha dificuldade em submeter ao próprio marido, a quem ela via, tocava? Por quê? Elas responderam: porque esse aqui nos traz segurança. Esse aqui a gente não está conseguindo ver segurança nele ainda. Mas quando você tem as características de Jesus, o caráter fala disso. Quando a gente fala de caráter, não é o cara que não paga a conta, a pena, não é o cara, não, são características que a gente não sabe, irmão. Perdeu lá no Éden. Características de um homem de Deus, sedento por Deus, líder, cabeça, seguro. E quando ele não sabe o que fazer, irmão, e às vezes acontece isso, o que ele faz? Ele recorre
a fonte. Isso traz uma segurança para a mulher, irmãos. Amém? Isso traz uma segurança para a mulher. 3 coisas aqui: seja humilde. Nesse ponto aqui, seja humilde. Se permita ser cuidado, irmão. Além das faixas, existia um lenço que não permitia que ele visse. Alguém tem que tirar esse lenço de você. Alguém tirou um lenço dos meus olhos, irmão. A gente não vê, a gente precisa. Deus fez assim, eu preciso de outro. Eu preciso de outro. A carta de Tiago fala assim: confesse os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Eu fiquei assim, mas por quê? Se eu já confesso para Deus. Mas a Bíblia manda você confessar os seus pecados com outro, um homem de oração justo. Tem um contexto ali. Para que você seja curado, irmão. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te perdoa. Mas você é curado na relação aqui. Porque se eu tenho algo que eu sou falho no meu caráter, e eu confesso para o pastor Warley, aí no decorrer da semana eu caí, irmão, naquela falha. Quando eu encontrar ele de novo, ele nem perguntou nada. Deus fez assim, irmãos. Eu quero andar num ambiente de cura. Eu quero andar num ambiente de santidade. A Bíblia vai nos instruindo. Hoje uma das coisas que menos se faz hoje em dia em igreja é confessar pecado. Talvez porque você vai vir de marcha ré, no qual não tem arrependimento. Mas estamos entrando no avivamento, irmãos. Qual que é o sintoma de um avivamento? As curas é o pacote, está dentro do pacote. O sintoma de um avivamento é a paixão pela palavra, confissão de pecados e uma busca pelos perdidos, irmão. Você não consegue dormir se você saber que uma cidade está se drogando, se prostituindo, se perdendo. Paixão pela palavra, confissão, arrependimento, né? Confissão de pecados e uma busca pelos perdidos desesperadamente. Você não consegue mais dormir porque você tem um coração de Deus. O coração de Deus está no seu peito agora. E o coração de Deus está vendo a menininha que está sendo abusada, o rapaz que está se drogando, a outra mulher que está se vendendo, o homem que está se bebendo, gastando dinheiro que deveria levar para casa, um adultério, etc. O coração de Deus está vendo isso, irmão. Isso é um avivamento. Você já não consegue mais focar só em você. Amém? Seja humilde. Seja humilde. Busque ajuda. Em nome de Jesus, peça para alguém tirar esse lenço. Eu não consigo ver, eu preciso que alguém tire esse lenço. Outra coisa, seja ágil. Identifique o ponto que mais te prejudica. Observe o que te interrompe de avançar, de sair desse túmulo. Em nome de Jesus, saia do túmulo. Seja inteligente e prático, irmão. Isso aqui eu falaria o dia inteiro sobre isso. Seja inteligente e prático. Seja inteligente. Identificou, buscou ajuda, ouviu, pratique. Pratique. Pratique em nome de Jesus. Siga as instruções que foram lhe passadas. Coloque-as em prática urgentemente. Eu vou fazer de novo o uso das palavras do vídeo das meninas aqui. Esse é um ano, irmãos, que nós estamos caminhando em cima das promessas. É um ano de direção, instrução. Deus já está te dando instrução. Deus já está te dando direção do que fazer. Insanidade, isso aqui Albert Einstein fala. Já ouvi essa frase aqui várias vezes. Albert Einstein, conhece ele? Ele fala assim: insanidade é fazer as mesmas coisas repetidamente e querer um resultado diferente. Isso é insanidade. Não vai acontecer. Você quer um resultado diferente? Faça coisas diferentes. Bem? E a última coisa aqui, meu terceiro ponto, já estou encerrando. Tira as faixas. É o que Jesus falou. Tirar a pedra. Amém? Eles foram lá no coletivo e tiraram. Sai do túmulo, você sai individualmente. Agora tirem as faixas, desatai ele. Aqui entra algo poderoso, maravilhoso, meu. Essa aqui é uma direção de Jesus, vocês estão me entendendo, né? Ele chegou lá, ressuscitou, ele ficou parado. Só deu o comando. Esse é o lugar que eu gosto de ficar. Esse é Betânia. Tira a pedra, sai do túmulo, desatai ele, tira as faixas. Esse é o lugar que ele gosta de ficar. As tarefas. Agora essa tarefa, irmão, você não consegue tirar as faixas sozinho. Aquelas pessoas que tiraram a pedra estão esperando você sair e ficar quieto. Saiu do túmulo? Amém, irmão? Saiu do túmulo? Agora fique quieto. Pessoas vão tirar suas faixas. Pessoas vão tirar o seu lenço. Amém? Pessoas vão tirar isso aí. A gente não consegue fazer isso sozinho. Esse momento aqui, esse ponto aqui vai ajudar a entender os outros dois. A gente não caminha sozinho.
Algo que a gente aprendeu mais uma vez com os homens é que homens ele precisa de uma manada. O homem ele tem que andar em manada. O homem não anda sozinho. O homem não caça sozinho. O homem ele precisa de grupos sadios, é claro. Ele precisa estar envolvido. Nós fazemos o retiro dos homens, é maravilhoso. Fazemos as decúrias aí, os meninos ontem fizeram. Fazemos as reuniões também com churrasco. Participe, homem. Participe. As suas faixas, seu lenço vai ser retirado ali. Talvez uma palavra. Talvez não seja pastor, não seja na conversa ali. Uma palavra, o Casa Aberta que a gente está fazendo para isso, para os homens, para as mulheres, para ter um momento. Se a gente entender em Deus que não é essa movimentação, a gente muda. Essa reunião aí dos pais que oram também é para que você venha. A nossa participação é essa, como igreja, irmão. Oferecer um lugar, uma plataforma, algo para você se entregar e suas faixas serem tiradas, o lenço ser tirado. Amém? Você consegue entender isso? Amém? É isso. É isso. Há uma obrigação da igreja e há uma obrigação do Lázaro. Ou da Lázaro, que seja, não tem nenhum Lázaro aí, né? É só que eu estou usando o texto. Você precisa deixar que suas faixas sejam tiradas. Só assim você vai poder caminhar, fluir. O nome dessa palavra é do túmulo. Você pode colocar aqui, Lucas? O nome dessa palavra, irmãos, é do túmulo à mesa. Do túmulo à mesa. Jesus tirou Lázaro do túmulo. Ou melhor, chamou ele para fora, ele saiu do túmulo. E Jesus levou ele para a mesa. Amém? Do túmulo à mesa. Em João capítulo 12, se você puder colocar aí, já estou encerrando, amém, igreja? Eu preciso concluir com esse versículo aqui. Existe algo que é coletivo, existe algo que é individual. Eu acho que você entendeu isso claramente. Lá em Gálatas fala de cargas e fardos. A carga, irmão, ela é coletiva. Crises, apoio, isso é a igreja, isso as pessoas vão te apoiar. O fardo é individual. É quando você aprende Jesus e se torna manso e humilde de coração, que você chega para Ele. Você tem que chegar para Ele. Você está cansado? O fardo está pesado? O fardo é individual. Gálatas 6 em diante, você lê ali, só entender. Eu pensava que era a mesma coisa. Carga e fardo não é diferente. Não vai ficar comprido, que ficar longo, mas para você entender. O que é carga, irmão? Carga vai ser uma ajuda coletiva para tirar das suas costas. O fardo não, você tem que resolver isso aí. É responsabilidade sua resolver a questão do fardo. A carga não, a carga a igreja está aqui para te abraçar. Seja numa crise, seja num momento de necessidade, eu preciso do Senhor. Amém? O ser humano precisa disso, irmãos. Ontem a gente estava lá na chácara, e aquela árvore maior, bem na entrada ali da represa, eu nunca tinha reparado isso. Nunca reparei, né, pastor? Aquela árvore maior, quando você for na chácara, você mulher, você homem, você vai reparar isso aí. Aquela árvore maior ali, caiu uns galhos lá, e eu fui tirar, e eu olhei para cima. Eu nunca tinha olhado para cima. E uma trepadeira, um parasita, foi tomando conta daquela árvore. Cresceu sutilmente. E hoje o que sustenta aquela árvore, você vai ver lá, aquela árvore bem na entrada ali da represa, enorme a sombra. O que sustenta aquela árvore é o próprio parasita. Ele cresceu de uma forma, tomou conta, é até bonito assim de você ver. E quando eu vi aquilo lá, eu fiquei pensando, meu Deus, cresceu tão sutilmente no pé dela. Foi crescendo lentamente, subiu lentamente, foi abraçando a árvore. Hoje envolveu ela de uma forma que na verdade o parasita que está mantendo ela ali, sustentando ela. Irmãos, eu olhando aqui lá e assim, eu entendi no meu coração. Tem coisas que começam pequenas, irmão. Um parasita pequeno. E a gente não busca ajuda, não procura resolver isso aí. Vai deixando, aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando você vê, aquilo ali está te envolvendo, aquilo já se te envolveu de uma forma. Irmãos. Meu Deus. Vocês estão me entendendo? Eu penso que essa palavra aqui alcançou seu coração. É hora de nos unirmos, igreja, declararmos, orarmos como nunca, entrarmos no lugar em Deus. Está sendo falado há anos e anos aqui, para que a pedra seja removida dessa cidade. É hora de nós entendermos a parte individual e realmente entender, falar assim, Senhor, nós precisamos, eu preciso ser restaurado, eu preciso buscar ajuda, eu preciso me abrir e falar assim, Senhor, meu Deus, eu preciso me abrir com alguém, eu preciso colocar, eu preciso expor isso, eu preciso que alguém tire essas ataduras, eu preciso que alguém tire esse lenço,
Agora a gente está trabalhando com o discipulado individual, as mulheres têm um casulo, nós também estamos fazendo com os homens. Como isso é gostoso, como é bom, irmãos. Eu sou apaixonado nisso aqui, amém? Gosto muito de pregar, glória a Deus por isso, amém? Mas, irmãos, como eu gosto de sentar um a um na mesa. Como eu gosto de sentar e conversar e ouvir a história da pessoa. Às vezes 2 horas, às vezes 3 horas, você escuta a história da pessoa. E você, biblicamente, meu Deus, que responsabilidade que é você estar na frente de uma pessoa que está contando a história dela, vai estar pedindo ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de um direcionamento, eu não sei. Me ajude. Eu preciso saber de uma instrução de Deus. Eu não tenho aprendido a ouvir Deus. Eu não sei ler a Bíblia. Eu não tenho o costume de ler a Bíblia. Mas eu quero entrar nesse lugar. Eu quero que 2026 seja diferente. Eu quero sair desse túmulo. Eu quero sair desse lugar que tem me sufocado. Tenho me debatido e não consigo. Eu descobri que eu não consigo sozinho. O orgulho, irmão, nós falamos domingo passado. Melindro, pessoas que se ofendem facilmente. Meu Deus. Precisamos expor isso. Falar assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Irmãos, tinha muita coisa aqui para falar, mas eu vou só ler esse texto aqui, João 12, do 1 ao 3, Lucas. João 12, do 1 ao 3. Esse aqui é depois, irmão, do que aconteceu. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, de novo, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele. Aonde, irmãos? Na mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. O que eu aprendo aqui, irmãos? Depois de tudo que a gente falou, é um lugar onde ele gosta de estar. Eles cumpriram todas as etapas. Um grupo que se une para tirar a pedra. Uma pessoa que realmente entende que precisa de ajuda. Depende de mim. Depende de mim. Sair para fora vai depender de mim. Sair do túmulo vai depender de mim. E lá fora está um outro grupo esperando ele para desatar ele, tirar o lenço para que ele possa caminhar e enxergar. Nós precisamos, esse ano nós precisamos caminhar. Janeiro já foi, né? Janeiro já. Esse ano nós precisamos caminhar e enxergar como nunca nós enxergamos. Amém? Caminhar e enxergar como nunca nós enxergamos. Ali nesse texto, mas você percebe, Marta fala de servir. Tem uma outra passagem que fala sobre isso. Marta fala de serviço. Lázaro fala da comunhão na mesa. Ele está na mesa com Jesus. É o lugar que Jesus gosta de estar. E Maria fala de adoração. Que nós sejamos de fato pessoas no individual, igreja no coletivo, que está apaixonado em servir, ter comunhão e adoração. Amém? Serviço, comunhão e adoração. É o que eu aprendo nesse texto aqui. Do túmulo à mesa. Fica de pé em nome de Jesus. Quebra toda barreira em nome de Jesus. Depende de você. Essa barreira, sair do túmulo depende de você. Pedir ajuda, se relacionar. Não deixe que nada brote no seu coração contrário a isso. Para que você peça ajuda em nome de Jesus. Senhor, eu preciso de ajuda. Eu tenho andado cansado. Nessa manhã graciosa, que você receba essa palavra em nome de Jesus. Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me ajude. E a sua ajuda, mas essa ajuda que você precisa está em alguém. Eu sou viciado em pornografia. Eu não sei o que fazer no meu casamento. Eu não sei o que fazer com as minhas finanças. Eu não sei o que fazer, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer. Eu venho aqui na igreja, eu choro, eu gosto, eu aprecio. Meu Deus, como eu saio daqui carregado. Que coisa boa, que coisa gostosa. Mas eu preciso conversar com alguém para ter uma instrução, uma direção de algo específico. Me direciona, Jesus. Eu preciso de algo, de uma direção específica. Amém, irmãos? Queria que você tirasse esse tempo. Nós temos um tempinho aqui ainda para você orar. Pastor Pedro, eu nem sei orar. Chore, entregue. Abra seu coração. Abra seu coração esta manhã em nome de Jesus. Que nosso
não sei o que você tem passado, mas você precisa pôr para fora, em nome de Jesus. Sai para fora, Lázaro, em nome de Jesus, sai para fora. Saia para fora.